Há um momento na vida em que a paz deixa de ser um desejo e se torna uma forma de sobrevivência. Depois dos 60, o corpo pede descanso, mas a mente pede silêncio. Silêncio das cobranças, das comparações, das pessoas que tiram mais do que entregam. Segundo os ensinamentos de Confúcio, aquele que deseja conservar sua serenidade deve aprender a escolher quem entra em seu coração e quem apenas o atravessa. Essa escolha, simples e profunda, define o tipo de velhice que teremos: uma vida serena ou um labirinto de ruídos e ressentimentos. Durante as décadas de juventude, muitos suportam o que não deveriam. Acreditam que é preciso agradar, manter vínculos, sustentar relações desgastadas em nome da família, da amizade ou da educação. Mas com o tempo, o peso dessas concessões começa a cobrar o seu preço. É quando o coração cansado percebe: paz é um direito conquistado, e não uma recompensa que alguém vai oferecer. Confúcio ensinava que a sabedoria consiste em distinguir o que devemos suportar e o que devemos afastar. Aos 60, 70 ou 80 anos, suportar o que destrói a calma é desperdiçar a última e mais preciosa fase da vida. Veja o exemplo de seu Anselmo, um homem de 72 anos, conhecido por ser generoso e paciente. Durante a vida, carregou os problemas dos filhos, dos netos, dos vizinhos e até de colegas da igreja. Ouviu que era bonito ser útil e acreditou nisso, até perceber que estava sempre cansado, doente e sem tempo para si. Certo dia, em uma consulta médica, o cardiologista lhe disse: "Você não tem o coração fraco, seu Anselmo. Você tem o coração sobrecarregado." Aquela frase foi o despertar. Ele percebeu que, por trás da aparência de bondade, havia o medo de dizer não. E desde então, passou a praticar o que Confúcio chamava de retirada consciente, o ato de se afastar de tudo que não constrói a paz. Esse é o primeiro sinal da sabedoria madura: compreender que amizade e presença não são a mesma coisa. Nem toda companhia é boa companhia. Nem todo amor é saudável. E o que envelhece o corpo mais depressa não é o tempo, é a convivência com o que nos consome. Confúcio defendia que o sábio cultiva ao seu redor pessoas que o elevam e distancia-se com serenidade dos que o rebaixam. A distância, para ele, não é castigo, é equilíbrio. A maturidade não precisa romper em brigas, basta não se oferecer mais ao desgaste. Nos anos de juventude, acreditamos que ter muitos amigos é sinônimo de sucesso. Na maturidade, descobrimos que ter paz é o maior sucesso. E essa paz exige triagem. Quem acrescenta e quem esgota. Quem ilumina e quem obscurece. Quem vibra por você e quem vibra contra você. Essas perguntas, simples, são o mapa da serenidade. Quem tem coragem de fazê-las começa a limpar a própria alma. Por isso, neste roteiro, vamos falar dos 7 tipos de pessoas que o sábio deve evitar, não por desprezo, mas por respeito à própria energia. Cada tipo representa uma armadilha emocional comum. Pessoas que, talvez sem perceber, drenam nossa vitalidade e impedem o florescimento da paz interior. E como ensinava Confúcio, quem se livra do peso alheio encontra leveza para caminhar consigo mesmo. A partir desse ponto, cada tipo de pessoa será uma lição de autoconhecimento. Não se trata de apontar o erro dos outros, mas de enxergar o que mantemos por medo, culpa ou hábito. Pois o verdadeiro perigo não está em quem chega, mas em quem não sabemos deixar ir. A sabedoria confuciana sempre foi prática. Ela não pedia isolamento, mas discernimento. Viver em paz não é viver só, é viver cercado de quem respeita o seu silêncio, a sua presença e o seu tempo. Depois dos 60, esse é o verdadeiro luxo. Não depender da aprovação de ninguém para se afastar do que nos causa ruído. E como dizia o próprio Confúcio, quem aprendeu a estar em paz consigo já não teme a solidão, pois descobriu que ela é a morada da alma. Nos próximos blocos, veremos quais são esses 7 tipos e como reconhecê-los antes que drenem sua energia. Cada um deles traz um aprendizado e uma prática concreta para quem busca serenidade nos anos maduros. Não é apenas um alerta, é um caminho para viver com mais leveza, dignidade e autonomia. O primeiro tipo de pessoa que o sábio deve evitar
é o reclamador crônico, aquele que vê o defeito em tudo, o problema em cada detalhe e o drama em cada instante. Confúcio dizia que o homem que só enxerga o erro no mundo revela o caos que habita dentro de si. Essas pessoas têm o poder de transformar o ar leve em peso. Elas não apenas reclamam da vida, elas ensinam, sem perceber, que nada é suficiente. E quando você convive tempo demais com alguém assim, começa a adotar a mesma lente, a do descontentamento permanente. Depois dos 60, essa energia é tóxica, porque rouba o prazer do cotidiano, o simples café da manhã, o sol da manhã, o silêncio da tarde. O reclamador te convence de que sempre falta algo, mas na verdade, o que falta é a gratidão dentro dele. Confúcio ensinava que o sábio é grato pelo pouco e por isso jamais vive na escassez. Quem reclama o tempo todo mostra que o coração perdeu o dom da gratidão. E quem ouve demais esse tipo de lamento corre o risco de perder também a própria alegria de existir. A saída? Ouvir com compaixão, mas sem se envolver. Oferecer silêncio onde o outro quer ruído. Porque às vezes, a resposta mais sábia é o distanciamento tranquilo. O segundo tipo é o invejoso disfarçado de amigo. Ele te elogia, mas há uma ponta de desconforto em suas palavras. Ele diz estar feliz por você, mas o olhar denuncia o contrário. Confúcio dizia que a inveja é a admiração que perdeu o caminho da virtude. Aos 60 ou 70 anos, é preciso ter coragem de ver a verdade. Nem todos que te cercam celebram suas vitórias. Muitos se aproximam apenas para comparar o próprio fracasso com a sua alegria. E a inveja, quando não percebida, contamina a convivência com sutileza. Você começa a se calar para não provocar ciúmes, a esconder conquistas, a diminuir a própria luz para não ofuscar os outros. Mas Confúcio advertia: apagar-se para caber é o primeiro passo da servidão. O invejoso não quer o seu bem, quer o seu brilho sob controle. A proteção é simples: distância emocional e oração silenciosa. Não se combate a inveja com raiva, combate-se com limites e serenidade. O terceiro tipo é o dramático permanente, aquele que transforma qualquer detalhe em tragédia. Uma crítica vira ofensa, uma ausência vira abandono, um atraso vira desrespeito. Viver ao lado de um dramático é como caminhar em campo minado. Nunca se sabe o que vai explodir. Confúcio ensinava que quem não domina suas emoções se torna escravo das circunstâncias. Essas pessoas, presas ao excesso, vivem em estado de alerta constante. Elas drenam a energia de quem tenta ajudá-las, porque recusam qualquer calmaria. O drama é o combustível da sua identidade, e quando você entra nesse jogo, passa a carregar uma dor que não é sua. Por isso, depois dos 60, o sábio aprende a escolher o silêncio sobre a confusão. Não é frieza, é amor próprio. Ele entende que há dores que o tempo cura e outras que o outro precisa escolher curar. Não cabe ao sábio ser o remédio de quem se alimenta da própria ferida. Esses três primeiros tipos, o reclamador, o invejoso e o dramático, são como sombras silenciosas. Eles não ferem de forma direta, mas desgastam lentamente o coração. São mestres em pequenas retiradas de energia, uma conversa longa demais, um desabafo repetido, um elogio falso, um desânimo constante. E quando você menos percebe, está carregando pesos que não te pertencem. Confúcio dizia que a alma envelhece quando se acostuma com o cansaço alheio. E é por isso que o afastamento, nesse caso, é mais que defesa. É cura. Veja o exemplo de Dona Cecília, 66 anos, aposentada, mãe de 3 filhos adultos. Durante anos manteve um grupo de amigas do antigo trabalho, mas sempre que se encontravam, o encontro virava sessão de lamentações, doenças, queixas, críticas, mágoas antigas. Certa vez, ela voltou para casa com uma sensação de peso no peito e disse ao marido: "Não é possível que a amizade precise doer tanto." Na semana seguinte, decidiu se afastar discretamente. Não em briga, mas em silêncio. E o que descobriu foi libertador. A solidão, quando escolhida, não é solidão, é descanso. Confúcio diria que nesse gesto, ela praticou a virtude da sabedoria seletiva, saber quem merece permanecer no seu campo de paz.
Quando o coração amadurece, ele entende que o verdadeiro afeto não gera exaustão, que amor e convivência não devem custar equilíbrio, e que muitas vezes o melhor presente que podemos dar ao outro e a nós mesmos é o espaço. Porque quem te deseja bem de verdade compreende que paz também é uma forma de amor. O quarto tipo de pessoa que o sábio deve evitar é o manipulador emocional. Ele é, muitas vezes, difícil de reconhecer, porque se esconde por trás do afeto. Faz você acreditar que o ama, mas o que ele realmente deseja é controle. Usa a culpa, o silêncio, o drama e até o carinho como ferramentas de domínio. Confúcio dizia que o homem que controla o outro pelo sentimento destrói o valor da sinceridade. O manipulador não te pede nada diretamente. Ele te faz sentir responsável pela felicidade dele. E cada vez que você tenta se afastar, ele te faz parecer egoísta. Depois dos 60, conviver com alguém assim é abrir mão da liberdade interior. O manipulador não quer sua companhia, quer o seu domínio. E quem envelhece sem perceber esse jogo, envelhece carregando a culpa dos outros. Confúcio ensinava que não há paz para quem vive em dívida emocional. A libertação começa quando você entende que amar não é dever, que ajudar é escolha e que cuidado sem reciprocidade é servidão. O sábio aprende a oferecer o que tem de melhor, mas apenas a quem não exige mais do que ele pode dar. O quinto tipo é o negativista disfarçado de realista. É aquele que, a cada sonho que você expressa, responde com uma frase de desânimo. Você fala em aprender algo novo, ele diz, agora é tarde. Você menciona uma viagem, ele responde, pra quê nessa idade? Essas pessoas acreditam que estão sendo prudentes, mas o que espalham é medo. Confúcio ensinava que o medo disfarçado de razão é a prisão mais confortável do mundo. O negativista se acomoda na derrota e tenta convencê-lo a fazer o mesmo, porque a esperança de um outro o lembra da própria desistência. O sábio, porém, reconhece a diferença entre prudência e pessimismo. Prudência é refletir, pessimismo é desistir antes de tentar. Depois dos 60, ainda há tempo para tudo o que alimenta a alma. Aprender, mudar, recomeçar. O tempo não é inimigo, é professor. E Confúcio defendia que o homem deixa de ser jovem não quando envelhece, mas quando perde o entusiasmo. Evitar o negativista é proteger o entusiasmo que sustenta a vitalidade. Afinal, não é a idade que enfraquece o espírito, é a convivência com quem já se entregou. O sexto tipo é o fofoqueiro constante, aquele que vive das vidas alheias, que não tem sossego se não estiver comentando sobre alguém. Confúcio dizia que as palavras sem propósito são como poeira, pequenas, mas cegam o olhar do sábio. O fofoqueiro parece inofensivo, mas traz uma energia sutilmente destrutiva. Ele coloca dúvidas onde antes havia paz, espalha interpretações onde bastaria o silêncio. Depois dos 60, a mente busca leveza. E não há nada mais pesado do que se alimentar das falhas alheias. Quem fala demais dos outros, fala de menos de si. E quem te acostuma à fofoca, te afasta do foco. Dona Marília, 69 anos, percebeu isso em um almoço com velhas amigas. Enquanto comiam, o assunto nunca mudava. Vizinhos, parentes, brigas, traições. Ela de repente ficou em silêncio e pensou, por que estou gastando o tempo que me resta com o que não é meu? Naquele dia, voltou para casa decidida. Cortou grupos, diminuiu ligações e passou a dedicar o tempo a livros e caminhadas. 3 meses depois, dizia sentir um tipo de paz que há anos não conhecia. Confúcio chamava isso de limpeza verbal, o poder de escolher o que entra e o que sai da sua boca. Ele ensinava que as palavras moldam o destino, e por isso, o sábio fala pouco, mas fala limpo. Esses 3 tipos, o manipulador, o negativista e o fofoqueiro, têm algo em comum. Todos exigem atenção constante. O manipulador quer o seu tempo, o negativista, o seu ânimo, o fofoqueiro, o seu ouvido. E sem perceber, você se torna parte do enredo deles. Quando finalmente acorda, percebe que não sobra espaço para o seu próprio silêncio. Por isso, o afastamento aqui não é desprezo, é recuperação. É tomar de volta o espaço mental que entregou em migalhas.
Confúcio dizia que o sábio não se defende com espadas, mas com limites. E é nos limites que a paz se refaz. Depois dos 60, a sabedoria pede economia. De palavras, de emoções, de presença. Você já se explicou demais, já insistiu demais, já esperou demais. Agora é o tempo de escolher leveza, e isso exige coragem para se retirar. Não por frieza, mas por maturidade. Porque o silêncio do sábio não é ausência, é descanso. E como dizia Confúcio, quando o coração se aquieta, até o barulho do mundo parece distante. O sétimo tipo de pessoa que o sábio deve evitar é o vitimista eterno. Aquele que sempre encontra um culpado, nunca assume responsabilidade e transforma a própria vida em lamento. Para Confúcio, aquele que culpa o mundo por suas dores jamais encontrará o caminho da paz. O vitimista não busca solução, busca plateia. Quer que você o escute, o console, o salve e, se possível, sofra junto. Com o tempo, ele te arrasta para o mesmo pântano emocional onde vive, o da impotência. E quando você tenta mostrar um caminho de mudança, ele se irrita, porque perderia o papel que lhe dá sentido, o de sofredor. Conviver com esse tipo de pessoa é como carregar uma mala que nunca se esvazia. Por mais que você ajude, por mais que oriente, ela volta ao mesmo ponto, porque a dor se tornou sua identidade. Confúcio ensinava que há quem ame suas feridas, pois sem elas não saberia quem é. E compreender isso é libertador. Você percebe que não há poder humano capaz de curar quem se alimenta da própria tristeza. Depois dos 60, o tempo se torna precioso demais para ser gasto em tentativas de resgate emocional. O sábio ajuda quem quer se levantar, não quem faz do chão sua morada. Mas há algo mais profundo aqui. Evitar o vitimista não é julgar o sofrimento dele, é reconhecer o seu limite. É entender que compaixão sem fronteira vira autodestruição. Confúcio dizia que ajudar sem medida é como regar uma planta que não quer crescer. Gasta-se a água e perde-se o jardim. O sábio oferece o conselho, mas não se torna refém. Ele aprende a se retirar quando percebe que sua presença não cura, apenas sustenta a dor do outro. Esses 7 tipos, o reclamador, o invejoso, o dramático, o manipulador, o negativista, o fofoqueiro e o vitimista, formam o que poderíamos chamar de círculo da drenagem emocional. São expressões diferentes de um mesmo desequilíbrio, a incapacidade de olhar para dentro. E quem vive cercado por pessoas assim acaba perdendo contato com o próprio centro. Confúcio ensinava que o homem perde a si mesmo quando vive em função do que o cerca. Depois dos 60, é hora de inverter esse movimento, sair da órbita dos outros e voltar a gravitar em torno do próprio eixo. Veja o caso de seu Mauro, 74 anos. Durante décadas foi o resolvedor da família, aquele que escutava todos, que media brigas, que emprestava dinheiro, que estava sempre disponível. Mas um dia percebeu que, quando ele próprio precisou de ajuda, poucos se lembraram de retribuir. Não por maldade, mas porque ele havia ensinado a todos que ele aguentava tudo. Cansado, decidiu mudar. Começou a responder com calma. Hoje não posso, preciso descansar. Nos primeiros meses, foi criticado. Diziam que estava egoísta. Mas depois de um tempo, ele passou a sentir algo novo. Leveza. E então disse uma frase que Confúcio certamente aprovaria. Quando aprendi a dizer não, percebi que minha vida ainda tinha espaço para mim. Essa é a essência da sabedoria madura. Evitar certos tipos de pessoas não é falta de amor, é respeito por si mesmo. É compreender que paz é uma escolha diária, construída pelas presenças que mantemos e pelas ausências que permitimos. Confúcio dizia que a harmonia nasce do equilíbrio e o equilíbrio nasce da escolha. Escolher bem suas companhias, portanto, é um ato de autodomínio. Muitos temem ficar sozinhos ao se afastar de pessoas desgastantes, mas o sábio entende que a solidão, quando habitada pela serenidade, é uma companhia nobre. Ela permite escutar a própria voz, perceber os próprios desejos e sentir novamente prazer nas coisas simples. O cheiro do café, a luz da manhã, o vento leve. Esses momentos silenciosos são, para Confúcio, a verdadeira morada do espírito. Porque a paz não vem do mundo,
vem daquilo que você deixa ou não entrar nele. Depois dos 60, o tempo se torna o bem mais valioso. E desperdiçá-lo com ruído humano é uma forma de pobreza invisível. O sábio investe seu tempo em boas conversas, em amizades leves, em presenças que não pesam. Ele entende que cada minuto de tranquilidade é uma forma de riqueza espiritual e que, às vezes, o maior ganho é simplesmente não se envolver. Assim, ao reconhecer e se afastar desses 7 tipos, você faz algo profundamente confuciano. Devolve à sua alma o direito de viver em equilíbrio. Não é isolamento, é refinamento. Não é desprezo, é lucidez. Confúcio ensinava que o sábio não foge do mundo, mas aprende a caminhar nele sem se ferir. E esse aprendizado é o verdadeiro caminho da paz madura. O caminho de quem aprendeu a escolher o que vale a pena carregar. Chegar aos 60, 70 ou 80 anos é atravessar o território onde o essencial finalmente se revela. Não há mais tempo para ilusões, nem paciência para máscaras. É a fase em que o olhar amadurecido reconhece com clareza o que antes parecia confuso. Que a paz depende menos das circunstâncias e mais das companhias. Confúcio ensinava que quem domina o convívio domina a própria alma. Isso não significa viver sozinho, mas viver cercado com sabedoria. Evitar os 7 tipos de pessoas que drenam a energia não é isolamento, é seleção. E seleção é o que o tempo nos ensina quando já não há energia para desperdiçar. Depois dos 60, cada conversa é uma troca de vida. Cada presença é um empréstimo de alma. Por isso, a maturidade verdadeira começa quando você passa a se perguntar: depois de estar com essa pessoa, me sinto melhor ou pior? Essa é a pergunta que define a qualidade da sua velhice. Confúcio dizia que o sábio não se mistura para ser aceito, mas se aproxima para compartilhar virtude. Em outras palavras, não é preciso ter muitos ao redor, é preciso ter poucos e bons. Gente que respeite seu silêncio, que te olhe com sinceridade, que não transforme o amor em peso. Na prática, isso exige coragem. Coragem para desapontar, para se afastar, para deixar conversas morrerem naturalmente. A maturidade emocional é, acima de tudo, a arte de não insistir no que já se esgotou. Veja o exemplo de Dona Elvira, 71 anos. Durante anos, ela manteve uma amiga próxima que sempre a fazia sentir-se culpada. Cada vez que Dona Elvira tirava um tempo para si, ouvia: "Ah, agora você só pensa em você." Certa manhã, cansada, ela respondeu calmamente: "Sim, e finalmente aprendi que isso não é pecado." Essa resposta não foi rebeldia, foi libertação. Confúcio chamaria esse gesto de retorno ao centro, o momento em que a pessoa deixa de viver segundo as expectativas alheias e volta a ouvir a própria essência. Viver com sabedoria, portanto, é compreender que o silêncio é uma forma de amor próprio. É escolher as conversas que nutrem, os encontros que inspiram, as pessoas que elevam. E afastar-se sem culpa das relações que apenas drenam e repetem dores. Confúcio dizia: o homem que sabe se retirar permanece inteiro, mesmo quando parte. Esse ensinamento é ouro para a vida madura. Não é preciso brigar para sair, basta não permanecer. Quando se entende isso, a vida muda de ritmo. Os dias ganham leveza. O sono se torna mais profundo. A mente se aquieta. O corpo responde. Porque o ambiente emocional é o alimento invisível da alma. E o que você respira em convivência pode curar ou adoecer. Aos 60, 70 ou 80, é vital respirar serenidade. E isso começa quando você decide não se expor mais ao desnecessário. Mas há um ponto que Confúcio sempre enfatizava: afastar-se não basta. É preciso preencher o espaço deixado pelo que se foi. A paz não é ausência, é presença bem escolhida. Por isso, ao eliminar o ruído, é importante cultivar o som certo, o da leitura, da natureza, da música, da conversa sincera, da gratidão. Esses sons constroem o templo interno da alma madura, e é nele que o sábio encontra o verdadeiro sentido de liberdade. Confúcio ensinava que a disciplina constrói a liberdade que o tempo não rouba, e essa disciplina, na convivência, significa não se deixar levar pela emoção do momento, mas agir conforme a serenidade da consciência. Quando alguém te provocar,
escolha o silêncio. Quando alguém tentar te culpar, escolha a calma. Quando alguém tentar te manipular, escolha a distância. Cada uma dessas escolhas é um tijolo no muro da sua paz. E quem constrói esse muro não se fecha do mundo. Apenas aprende a abrir a porta apenas a quem vem em paz. Depois dos 60, o maior presente que você pode dar a si mesmo é não reagir como antes. Não se justificar, não competir, não discutir. Confúcio dizia que o homem que precisa vencer o outro ainda não venceu a si mesmo. A vitória da maturidade é o equilíbrio. Aquele estado em que nada te tira do eixo, porque você já entendeu que a vida não é campo de batalha, é caminho de cultivo. Cultivar o silêncio, a serenidade, a presença e a clareza é o que transforma os anos maduros em anos sábios. E, se for para resumir todo esse ensinamento em uma única frase prática, ela seria esta: a paz começa quando você escolhe quem merece o seu tempo. Simples, direta, profunda, ela contém todo o sentido da filosofia confuciana aplicada à vida madura. Não se trata de cortar pessoas por orgulho, mas de preservar o que resta de energia para aquilo que realmente floresce. Porque, como dizia Confúcio, a velhice não enfraquece o sábio, apenas revela o que ele construiu. Portanto, a tarefa agora é olhar ao redor e, com serenidade, fazer essa triagem silenciosa. Quem te faz crescer e quem te esgota? Quem te inspira e quem te puxa para baixo? Quem te ouve e quem te usa? Essas respostas, honestamente encaradas, te conduzirão ao território da verdadeira paz. E lembre-se, não há solidão em estar só, quando se está em boa companhia consigo mesmo. Essa é a essência da sabedoria confuciana. Viver em harmonia com o que resta e com o que ainda pode florescer. Segundo os ensinamentos de Confúcio, quem cuida de si não depende da piedade do mundo, e quem aprende a escolher suas companhias conquista a liberdade que o tempo não leva.